Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. A medicina como um todo, mas particularmente psiquiatria, ela não se baseia exclusivamente no tratamento. Antes de haver tratamento, é preciso haver diagnóstico. E para que haja diagnóstico, é preciso que a relação médico-paciente, psiquiatra-paciente, se estabeleça. No caso específico de psiquiatria, em que os recursos complementares são muito pequenos comparados com o resto da medicina, todo o nosso diagnóstico, todo o nosso trabalho se inicia pela capacidade de dialogar, pela capacidade de conversar com o paciente, com a capacidade de estabelecer um vínculo. E é essa palavra que novamente eu quero trazer aqui. Nós estamos vivendo atualmente no Nordeste o período junino, que para todo o Brasil as festas juninas já foram importantes, mas no Nordeste continua sendo. E nas festas de São João, hoje é dia 21, que é o solstício de inverno para nós no hemisfério sul, ou seja, o momento que o sol, a Terra está virada mais distante do Sol, está no ponto mais longe da trajetória dela, corresponde no norte ao solstício de verão. O solstício de verão era comemorado na antiga Europa e em muitos lugares do mundo daquela época com fogueiras, que era o anúncio do verão. Então essa tradição de, no solstício de inverno, de verão na Europa, se comemorar acendendo fogueiras, veio para a tradição cristã com o nome de São João, festa de São João. E no Nordeste, todo esse período de Santo Antônio, São João e São Pedro, ou seja, todo o período de junho, 13, 24 e 29, corresponde a um período de festas. E nesse período de festas há particularmente fogueira, novamente retomando uma tradição ancestral. E nas fogueiras havia a tradição, e aí em alguns lugares ainda há, de se pular fogueira junto com outra pessoa. É o que se chamava de compadre de fogueira. A relação de compadrio e comadrio, aproveitando o neologismo, era uma coisa que sempre na América Latina foi extremamente importante. O compadre, ou seja, a pessoa que de alguma forma se responsabiliza pela criança, seja por via do batizado, seja por via da fogueira, o que for, a relação de compadrio sempre foi extremamente importante para nós da América Latina. E gradualmente isso foi desaparecendo com o tempo. Mas o que é uma relação de compadrio? É o estabelecimento de um vínculo. E o que é vínculo? Vínculo, etimologicamente, o vínculo em latim significa corrente. Algo que prende e une. Como toda ligação, ela estabelece um elo de comunicação e estabelece um limite também para as duas pessoas, ou para quem está envolvido na relação. E psiquiatria, a base da psiquiatria é o estabelecimento do vínculo. Já que no resto da medicina, de uma certa forma, o paciente está relativamente predisposto a aceitar o tratamento. Em psiquiatria, regra geral, as pessoas não estão predispostas a aceitar o tratamento. Nossa área ainda é uma área extremamente, aliás, eu não diria extremamente não, é totalmente discriminada, seja o profissional o psiquiatra, seja a própria psiquiatria, seja o diagnóstico psiquiátrico, seja o paciente psiquiátrico, seja os tratamentos psiquiátricos, todos eles são passíveis e possíveis de serem feitas piadas com ele. E quando se introduz o xiste ou a piada, é uma forma de desqualificação. Então, na psiquiatria, mais do que em toda a medicina,
A capacidade de estabelecer vínculo, ou seja, de estabelecer um elo de comunicação entre o paciente que chega e o profissional, não só é importante, como é fundamental, e sem ela é quase que impossível exercer a psiquiatria. Por quê? Porque, regra geral, como nós não temos acesso, ou como Moreno, o criador do psicodrama, costumava dizer, né, que a cabeça dos outros não é transparente para nós. Então, como é que a cabeça dos outros, ou seja, como é que aquilo que está se processando dentro de uma outra pessoa, nós podemos alcançar? Por meio da própria pessoa, seja da expressão corporal, seja da expressão verbal, seja da entonação, da prosódia, seja da linguagem digital ou da linguagem analógica. Mas é por meio dela que nós conseguimos diagnosticar. Não é independente dela. Não é um raio-x que independe da pessoa, que pode ser feito, uma tomografia pode ser feita com uma pessoa em coma. Uma pessoa em coma, para o psiquiatra, não tem como nós não temos como acessá-los. Então, essa capacidade de estabelecer para uma pessoa que, a priori, não tem vontade de estar ali, não, regra geral, não escolheu estar ali. A boa parte das vezes foi sugerido, foi trazido, mas sempre com algum temor embutido ali, desde mínimo até total. Essa capacidade de estabelecer uma sustentação para que o vínculo se estabeleça, e se nós pensarmos em vínculo, é literalmente isso, é lançar um elo, lançar uma corda, lançar uma corrente, lançar um raio atrator, como se diria em ficção científica, para o outro, para que o outro possa vir até mim. É o estabelecimento dessa ponte, né? É o estabelecimento dessa capacidade de transitarmos nos dois sentidos, é que pode estabelecer um contato psiquiátrico que começa a poder ser diagnóstico, e em psiquiatria, todo momento diagnóstico é um momento terapêutico. Eu não vejo como separar em psiquiatria o momento de se diagnosticar e o momento terapêutico. Por quê? Porque desde o primeiro momento que nós recebemos o paciente, desde o primeiro momento que temos o contato inicial com o paciente, naquele momento nós estamos estabelecendo essa relação vincular. Nesse momento nós podemos iniciar o diagnóstico e, simultaneamente, tudo que nós fazemos com o paciente naquela situação, no diálogo, no estabelecimento dessa relação, também se traduz como terapêutico. Escutar atentamente um paciente que está informando algo de bizarro, um delírio que seja tido pelos outros como absolutamente incompreensível, que a todo instante ele repete: "Você é maluco? Você está pensando numa maluquice dessa?" Um paciente com ideias obsessivas de toque particularmente desagradáveis, pacientes alucinando, pacientes delirando, pacientes ansiosos com dores que não têm uma causalidade física demonstrável, pacientes com história longa de problemas que, quando se busca, eles são muito flutuantes e de descrédito. Na hora que nós estabelecemos esse vínculo que permite o diagnóstico, simultaneamente permite o tratamento. Estar atento para uma pessoa, conseguir estabelecer um clima de não julgamento, porque talvez seja isso a coisa mais complicada em psiquiatria. Geralmente, quando alguém vem ao psiquiatra, seja acompanhado, seja sozinho, a sensação que me passa é que o paciente, eu me colocando no lugar dele, que ele está vindo, é como ir para uma auditoria qualquer, ser chamado, por exemplo, numa Receita Federal. A sensação é que algo vai ser visto sobre mim, vai ser condenado, algo vai acontecer comigo de desagradável. No mínimo, é uma sensação de julgamento. Quando nós conseguimos estabelecer com o paciente uma relação de não julgamento, de não crítica,
de poder estar aberto para escutar e devolver para ele, inclusive a minha ignorância. Quando eu digo para o paciente, não compreendi o que você disse, eu estou estabelecendo com ele uma relação horizontal que não é de descrédito. Eu estou interessado no que você está dizendo, apenas eu não entendo o que você está dizendo. Isso está no próprio processo diagnóstico. O paciente, quando informa que chega num lugar e sabe que todas as pessoas estão contra ele. Quando eu retorno para ele e digo, como é que você chegou nessa conclusão? Eu me colocando no seu lugar, para chegar nessa conclusão, eu preciso ter alguns dados que me digam como foi que para você aconteceu. Ao fazer isso, eu não estou estabelecendo um descrédito, estou estabelecendo uma horizontalidade na comunicação em que eu estou honestamente e transparentemente dizendo que não compreendo o que ele diz. Que é completamente diferente de dizer-se para ele, você é maluco? Isso é coisa doida isso que você está falando? Quando um paciente com ideias obsessivas muito desagradáveis, nós conseguimos dizer para ele, essa ideia desagradável, como surge na sua vida? Quando nós afirmamos a ignorância no sentido primário da palavra, eu ignoro o que você está dizendo, eu não entendo o que você está dizendo, então me explique. Ou seja, eu estabeleci uma ponte e nessa ponte eu pergunto como nós vamos transitar por essa ponte. Isso é a essência da psiquiatria, porque só a partir daí, o diagnóstico sendo feito, o paciente pode estabelecer o tratamento e manter-se em tratamento. Porque estabelecer o tratamento psiquiátrico numa primeira consulta, prescrever-se uma medicação, por exemplo, ok, cheguei à conclusão que o paciente tem um episódio maníaco, uma fase maníaca dentro de um transtorno bipolar, e ele precisa usar um estabilizador de humor. Prescrevi para ele. E daí? Ao sair na porta do consultório, a partir dali, ele vai usar ou não usar o remédio a critério dele. Se ele suspender, ele vai informar a você ou não. Quem permite que o paciente... Aliás, ontem, e só para finalizar, ontem uma paciente esteve comigo em março e ela regressou ontem, 3 meses depois. E aí eu falei algo que é comum eu dizer ao paciente, de que a verdadeira primeira consulta é a segunda. Por que eu considero isso? Porque na primeira consulta a pessoa vem ou por indicação ou trazido. Ou seja, ela não conhece a pessoa para quem ela está se dirigindo, para quem ela está se dirigindo. Ela não conhece como é a cara da pessoa, ela não sabe como é o tom de voz da pessoa, ela não sabe como pensa ou como fala essa pessoa. Então a primeira consulta pode não ser decisão do paciente, mas a segunda é. E como a escolha é que determina a relação, a pessoa que vem 3 meses depois de uma primeira consulta, ela nessa segunda primeira consulta, ela diz, eu quero você como psiquiatra, porque foi ela que marcou, foi ela que veio, ela veio para uma pessoa conhecida, seja Antônio Carlos Souza ou seja tu. Em resumo, relembrando o período junino que nós estamos falando, nós estamos dentro dele, relembrando o compadrio de fogueira, relembrando as relações de compadrio e comadrio, que são relações vinculares que se estabelecem, relembrando que vínculo é uma ponte que se estabelece entre duas pessoas, que pode permitir o trânsito entre elas, e que psiquiatria só pode ser exercida com o exercício, valendo a redundância, ela só pode ser feita com o exercício da formação do vínculo, honesta e sinceramente, fazer esse esforço de estabelecer uma ponte entre eu e o paciente. O paciente não quer estar ali, mas eu quero atendê-lo. Eu espero que haja sido interessante para vocês
e para todas as pessoas do Brasil que estão me escutando, mas particularmente do Nordeste, um feliz São João para todos. Tchau.